Vamos chegando para a quarta aula sobre eletromagnetismo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais detalhado sobre ímãs e linhas de campo. Para começar essa aula, eu gostaria de te mostrar um vídeo, que eu selecionei vários vídeos para a gente poder discutir aqui, né? E o primeiro vídeo que a gente tem é esse daqui. Você já deve ter visto talvez isso em lojas de presente, né? Então é um globo que levita. E ele levita como? Está levitando mesmo? Está preso por uma linha de nylon que a gente não consegue abrir? Não, ele realmente está levitando. A questão que fica então é, como será que a gente consegue fazer isso? Olha lá, o rapaz pode até tirar o globo para mostrar que realmente não está preso a nada. Ele vai tentar encaixar de novo. E olha que se encaixar fora, o que acontece, né? Tinha um desalinhamento ali, ele vai colar de um lado. Aí ele consegue encaixar certinho no meio. E a gente vai tentar entender como que isso funciona, certo? Essa é uma das ideias da aula de hoje. Esse é um dos objetivos que a gente tem. Para isso, para a gente poder entender de fato esse fenômeno, né, isso que está acontecendo ali naquele globo magnético, vamos começar a estudar um ímã. Vamos pegar um ímãzinho bem simples, vamos tentar estudar umas propriedades dos ímãs. Então imagina assim, todo ímã ele é composto por dois polos, certo? Um polo que a gente chama de polo sul e um polo que a gente chama de polo norte. Vamos fazer uma primeira brincadeira? O que aconteceria se eu pegasse e serrasse esse ímã ao meio? Chegasse aqui e separasse. A intuição nos diz o seguinte, se eu quebrar esse ímã exatamente ao meio, eu vou ter um ímã desse lado aqui, na verdade, um fragmento de polo sul e um outro fragmento com o polo norte. A intuição nos diz isso. Só que se você for ver, se você fizer isso na prática, você vai ver que não é nada disso que acontece. Sabe o que vai acontecer? Vamos apagar isso aqui para a gente poder fazer exatamente o que vai acontecer. Se você fragmentar, você vai ter, na verdade, um ímã menor desse lado, um outro ímã menor desse lado, e esse ímã aqui, que antes era polo sul, na verdade vai passar a apresentar dois polos, o polo sul desse lado e um polo norte desse lado, bem como este ímã aqui, que aqui vai continuar sendo polo norte e aqui vai ser polo sul. Aí você fala, pera, vamos fragmentar mais um então? Eu vou pegar esse ímã aqui por acaso e vou quebrar ele ao meio, então o que eu vou ter? Eu vou ter um fragmentozinho aqui assim menor, outro fragmento menor aqui desse lado, e adivinha o que acontece? Novamente, os polos não se separam. Eu não tenho só polo sul e só polo norte. Eu fico novamente com polo sul aqui, um polo norte aqui, e a mesma coisa acontece novamente, sul e norte. E se você for fazer isso, vai fragmentar, sabe o que vai acontecer? Sempre você vai ter um polo sul e um polo norte. Qual é o nome que nós damos para essa propriedade, para essa característica? A gente chama isso aqui de inseparabilidade dos polos. Aí você pensa, então sempre um ímã tem que ter polo norte e polo sul, não existe um monopolo, né? Na verdade, os físicos, ano passado, se não me engano, em 2013, eles conseguiram produzir no laboratório um ímã monopolo, e aí já envolve um conhecimento muito avançado, se você pensar que isso foi acontecer em 2013, né, pela primeira vez, um conhecimento muito avançado em mecânica quântica, enfim, tá? Então tem um trabalho lá dizendo que foi produzido. Mas a princípio a gente vai utilizar isso daqui, ok? A gente vai usar a propriedade, a inseparabilidade dos polos. Eu nunca consigo, quando eu fragmento um ímã, ele vai continuar apresentando dois polos, um polo norte e um polo sul. Ok? Tranquilo isso? Essa propriedade é bem simples, é bem interessante, né? Deixa eu apagar isso daqui pra gente. Pra gente olhar uma outra propriedade dos ímãs. Dos polos, na verdade, vamos olhar agora para os polos. Então eu já sei que eu não consigo separar os polos. Então vamos brincar da seguinte maneira. E se eu tentar interagir dois ímãs? Se eu trouxesse um outro ímã para próximo dele nessa posição, o que aconteceria? Assim como lá na eletrostática, cargas de sinais diferentes sofrem atração e cargas de sinais iguais sofrem repulsão. O que quer dizer com isso? Positivo com negativo são sinais diferentes. Essas cargas se atraem, elas apresentam essa característica. E ao contrário, né, por outro lado, positiva com positiva, duas cargas positivas, o que elas vão apresentar? Repulsão. Assim como se eu colocasse duas cargas negativas, elas apresentariam repulsão. Aqui o princípio é o mesmo. Polos de nomes diferentes apresentam atração entre si. E polos de nomes iguais, norte-norte, sul-sul, por exemplo, vão apresentar
repulsão. Então, olha o que vai acontecer. Se eu aproximo um ímã dessa maneira, o que vai acontecer é o seguinte, vai sofrer então atração aqui. Eles vão ser atraídos um pelo outro. Então, atração. Certo? E o que aconteceria? Deixa eu arrumar isso aqui, uma cedilha aqui. E o que aconteceria então se eu fizesse uma modificação na posição? Eu vou girar este ímã aqui, fazendo que o polo norte fique desse lado e o polo sul fique desse lado. Tá? Imagina que isso aqui é tridimensional, esse ímã está apoiado numa agulha, né? Então se eu coloco o polo norte com o polo norte, a tendência é de repulsão. Vamos imaginar a seguinte situação, imagina que esse ímã aqui está fixo, coloco um prego nele, eu colo ele com o super bonder aqui, tá? E aqui este ímã, na verdade, está apoiado num eixo que eu não consigo ver, está embaixo dele, que permita que ele gire livremente. Se eu tento aproximar, sabe o que vai acontecer? Esse ímã vai girar, fazendo com que o polo norte vá para lá, trazendo o polo sul para cá. Ou seja, sofre repulsão e aí esse lado vai ser atraído para cá. Ok? Seria isso que aconteceria. Então, na verdade, polos de mesmo nome, norte e norte, vão sofrer repulsão eletromagnética. Tá? Então vai sofrer aqui, vou deixar anotadinho assim, ó, repulsão. Certo? Da mesma forma, como eu falei, aconteceria assim também, né? Sofreria repulsão e se tivesse preso, um estivesse fixo e o outro pudesse girar, nós teríamos o mesmo processo de repulsão. Ok? Bem simples, né? Essa ideia. Aí você fica me perguntando, tá, muito legal, eu faço isso na geladeira, compro o ímã para ficar brincando, para ver quanta força tem que fazer para tentar juntar esses dois caras. Eu vou te dizer que dependendo do ímã é muito difícil, se não impossível. Tá? Dependendo do ímã, você pode comprar na internet um pacotinho com 5 ímãs por menos de R$20 e você vai ver esses super ímãs, você não consegue juntar, você faz uma força absurda e não consegue juntar e não tem nada entre eles. Absolutamente, você olha e fala, nossa, eu não consigo juntar isso, ok? Bom, o que acontece aqui? Além de a gente poder brincar, será que tem uma coisa um pouco mais útil do que isso? Sim, existe. Deixa eu só limpar isso daqui pra gente. Eu vou tirar isso daqui, tá? E a ideia é a seguinte, ó. Já viu falar em trem de levitação magnética? Na verdade, o nome deles são maglev. Certo? Qual que é a ideia? Usando essa propriedade de repulsão, o que os caras fizeram? O que os engenheiros construíram? Nessa região aqui você tem ímãs, né? Você tem um campo magnético onde você tem polos de nomes diferentes. Resultado disso, ocorre um afastamento e uma levitação magnética. Qual que é a vantagem desse trem? Ele não toca em nada, a não ser no ar. Né? Não tocando em nada, vamos pensar num trem convencional com roda, existe o atrito com o trilho, certo? Então você tem uma perda desnecessária de energia. Nesse trem maglev, como ele está levitando, o único contato que ele tem é com o ar, certo? E uma forma de reduzir bastante o atrito com o ar é ter uma aerodinâmica favorável. Esses trens aqui, resultado disso, né? Eles consomem menos energia e adquirem uma velocidade muito maior. Em testes, trens maglev chegam a alcançar 500 km por hora. Certo? Tá? Trens desses são comuns na França, por exemplo, na China, no Japão, locais como esses têm. Aí você pensa, será que o Brasil tem alguma coisa desse tipo? Bom, a gente sabe que a malha ferroviária do Brasil foi abandonada, né? A gente deu preferência às rodovias, né? Asfaltar um monte de coisa, caminhões, etc. Mas existe um projeto brasileiro, na verdade um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chama Maglev Cobra, né, que tem então todo um projeto para desenvolver essa forma de esse veículo, né, aqui no Brasil. Legal? Certo? Uma outra coisa que a gente pode brincar, dá para fazer em casa, para brincar com essa parte de levitação, é fazer isso aqui, ó. Esse vídeo aqui eu separei para você. E qual que é a ideia? Você pega 2 CDs que você não utiliza mais, tá? E passa uma cola aqui ao redor dele, em volta dele. E aí você compra esses ímãzinhos aqui, ó, de neodímio. São super ímãs. Uma pacotinha com 5 deles custa menos de R$20. E aí você vai colando todos eles nesse lado aqui com uma das faces. Vamos imaginar que essa face aqui seja a face sul, tá? Então, face sul, se eu encaixasse
e vamos imaginar que isso aqui fosse face norte, eu só poderia encaixar norte com sul. Então eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou colocar todas as faces sul voltadas para baixo. Então essa é a ideia, ó. Vai colando todos eles da mesma maneira, olha lá. E aí você tem algo deste tipo aqui, tá? Todos eles com a face sul. Qual que é a ideia? Colocar um CD aqui em cima para levitar. Ou seja, eu vou fazer exatamente a mesma coisa num outro CD. Vou colar um monte de ímãs assim, todos eles também com a face sul virada para fora, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para frente. E aí você vai colando dessa maneira, certo? De forma que haja repulsão. Então, rapaz, vai colando lá, dá uma conferida, e aí, ó, olha só o que vai acontecer. Olha lá, ele levita. E você pode girar, e ele vai ficar girando ali por um bom tempo, ó lá. Né? Interessante, bem baratinho de fazer isso, fácil, dá pra fazer e pegar a atenção de bastante gente aí na sua casa por um tempo. Uma brincadeirinhazinha, né? Isso nos leva, na verdade, a uma outra coisa, certo? Será que um mágico, um ilusionista, ele manja de física? Para pra pensar, lembra aquela brincadeirazinha, aquela mágica de fazer as coisas levitarem? Levitação, agora já conhece levitação magnética, algumas coisas parecem ser um pouco mais simples, né? Então, na verdade, costumo dizer que mágicos, ilusionistas, são pessoas ou possuem uma equipe muito boa, ou ele mesmo tem uma criatividade e um conhecimento de física e de engenharia muito grandes, certo? Muito grande mesmo, tá? Bom, vamos voltar para a nossa lousa aqui, a gente já viu algumas coisas, né? O nosso globo, logo no comecinho da aula, como fazer um CD levitar, e uma aplicação, né, pouco mais interessante para esse fenômeno de levitação magnética, é construir trens magnéticos, eletromagnéticos, que já existem, já operam, funcionam, uma tecnologia que nós ainda não temos funcionando aqui no Brasil. Quem sabe que esse projeto Maglev Cobra saia do papel e vá para frente. Bom, voltando para a nossa aula aqui, ó, para a nossa lousa. Esse daqui, ó, realmente é um trem, se eu não me engano, ele é chinês, tá? Ele é que atingiu 500 km por hora em testes. E normalmente as viagens deles são feitas acima de 400 km por hora, temos 430, ok? Bom, outra coisa que a gente precisa estudar são tentar entender o porquê que acontece atração e repulsão. E a gente vai perceber uma coisa, que na verdade aquilo que a gente não consegue ver, a gente vai tentar representar da seguinte maneira. Eu tenho um ímã aqui, certo? Bom, como que a gente vai representar o campo magnético que fica ao redor dele? A gente vai representar isso por linhas de campo, ok? Então, qual que é a definição que nós temos? Qual que é a convenção? As linhas de campo, elas nascem no polo norte e morrem no polo sul. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai representar assim, ó, toda linha de indução nasce no polo norte e morre, ó, e morre no polo sul. Elas entram no polo sul e saem pelo polo norte, atravessando todo o ímã. É assim que a gente vai representar, tá? Só tem assim? Não. Essas linhas, eu vou usar essa ferramenta aqui para ver, não vai ficar muito legal o desenho, vou tentar fazer o melhor possível, ó. Sempre sai horrível. Essas linhas continuam assim, ó, em todo o ímã. E como que a gente sabe disso? Ó, vou trazer para cá também, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Nascem no Polo Norte, morrem no Polo Sul, morrem no Polo Sul, morrem no Polo Sul. Então elas estão saindo daqui e indo para lá. Isso a gente pode ver a olho, né? Não a setinha indicando, mas a gente consegue ver isso. Sabe o que dá para fazer? Pegar limalha de ferro, ou se você pode pegar bombril, limalha, palha de aço, bombril é a propaganda que eu estou fazendo aqui. Limalha de aço, esfregar, esfarelar ela e pegar uma folha sulfite, tá? Colocar um ímã embaixo dela e jogar essa limalha de ferro e espalhar bem. Elas, como é ferro, ele vai se alinhar exatamente com o campo magnético do ímã. E a gente vai ter exatamente essa imagem, tá vendo? Esse Polo Norte e Polo Sul foram colocados aqui pelo autor, mas você vê exatamente as linhas de campo representadas aqui, como eu tentei mostrar aqui. Isso aqui vai além, né? Porque na verdade a gente pode fazer assim, ó, sai do norte, morre no sul, sai do norte, morre no sul, ó. E assim
por todo o ímã, certo? É exatamente isso que a gente vê, por exemplo, nessa região, tá? A ideia aqui é estar saindo do norte e está morrendo no Polo Sul. Qual que é o nosso problema, só para terminar a aula? E se eu quisesse colocar bússolas aqui? O que aconteceria se eu colocasse uma bússola em diferentes posições? Se eu colocasse uma bússola aqui, o que ela ia fazer? Ela ia apontar da seguinte maneira, ó. Ela ia apontar assim, ó. Ela ia se orientar como a ponta da agulha, como nós vimos na aula anterior, né? Ela vai ser direcionada com um campo magnético. Aqui ia ficar o sul da agulha e aqui ia ficar o norte. Por quê? Porque estaria sendo atraído pelo norte aqui, correto? Se eu colocasse uma bússola aqui, como que será que ela seria orientada? Ela estaria sendo orientada, o polo norte dela tem que ser orientada para ser atraída pelo sul. Então, ó, seria norte e sul. Aqui, mesma coisa, ó, sempre tangenciando as linhas de indução, ó. Aqui eu teria polo norte, polo sul. Aqui, o que eu teria? Ó, eu teria algo desse tipo, ó, polo norte, polo sul. Aqui, o que eu teria? Eu teria aqui polo norte, polo sul. Polo norte sendo atraído pelo polo sul. Tá? Então, se eu colocar bússolas, elas sempre vão se organizar dessa maneira. Engraçado que muitas vezes já caiu isso em vestibular, em Enem, até o momento eu não me recordo, mas é uma questão muito comum para quem está pensando nesse tipo de prova. Ok? Legal? Então é isso. A ideia da aula de hoje é essa, mostrar para você o que é um ímã, o que são as linhas de indução, como que os polos se comportam em termos de atração e repulsão, entender o processo de inseparabilidade dos polos. Eu sempre vou criar um ímã novo, ok? Tranquilo? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ímãs. E aí, agora só queria te lembrar que provavelmente, não sei, mas você provavelmente deve estar assistindo essa aula no YouTube, na própria página do YouTube, no canal. Todas essas aulas estão organizadas na nossa plataforma aqui, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Elas estão todas organizadas nesse menuzinho aqui ao lado, certo? Tem aulas para professores também. Enfim, se você gostou, você pode ajudar a gente patrocinando essa ideia, clica aqui e patrocina essa ideia. A gente também tem uma página no Facebook, tá? Clica lá, curte, para sempre que a gente colocar uma aula nova, uma notícia sobre ciência, educação, tecnologia, você está recebendo. Então, é isso aqui, ó, facebook.com/cientiatv. Ok? Então eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até lá.